Uma boa tarde para o povo amado e abençoado pelo Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E nesta tarde de terça-feira, neste dia 21 de maio de 2024, mais uma vez, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazer uma palavra exortadora para todos nós. Muitas pessoas podem dizer: este homem é chato, este homem só fica falando de Bíblia, de passagens bíblicas. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, ela corta para os dois lados e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O coração são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tanto que em Provérbios capítulo 4, versículo 23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o coração, muitas das vezes, ele representa a nossa alma, os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E é somente através da palavra de Deus, irmãos, viva e eficaz, ela contém vida, ela contém eficácia, ela penetra onde o homem não pode penetrar. Por quê? Porque nós, ao darmos voz à palavra de Deus, ou quando as palavras forem positivas, os anjos de Deus, os anjos enviados por Deus, o arcanjo Miguel e os seus anjos, os arcanjos de Deus, o arcanjo Miguel e os seus exércitos, os arcanjos de Deus e os seus exércitos, pegarão aquelas palavras e trabalharão em nosso favor no mundo espiritual. Agora, as pessoas que proferem palavras negativas, quem vai pegar essas palavras negativas são os demônios. Vai trabalhar no mundo espiritual contra as pessoas que liberaram a palavra, contra as pessoas para as quais as palavras foram liberadas. Portanto, nós temos que ter consciência disso, nós temos que ter isso em mente. As palavras têm poder de vida e de morte. Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, a morte e a vida estão no poder da palavra lançada no mundo espiritual. Tanto que também no Salmo 103, versículo 20, está escrito: bendizei anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, e ele fez a obra de Deus, ele liberou palavras no mundo espiritual, tanto que um centurião disse: Senhor, eu também tenho soldados sob o meu comando, eu digo vai e eles vão, eu digo ficam e eles ficam. Ele teve entendimento do mundo espiritual. Bendizei ao Senhor anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Nós não temos que dar ordens a anjos, nós temos que pedir ao Pai, em nome de Jesus Cristo, que o faça, que dê ordens aos anjos. E de acordo com as palavras que saem das nossas bocas,
Os anjos vão trabalhar em nosso favor quando positivas. Os anjos de Deus e as pessoas que proferem palavras negativas são os demônios que vão pegar aquela palavra e trabalhar no mundo espiritual contra aquelas pessoas ou contra as pessoas para as quais aquelas palavras foram liberadas. Por isso, é muito importante nós termos entendimento da palavra de Deus, porque a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra que sai da nossa boca. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquele que a libera. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E como nós já dissemos, nós acreditamos em profecias, acreditamos nos profetas, e tem muita profecia de maldição sendo liberada, sendo lançada no mundo espiritual contra o Brasil, contra os estados brasileiros, contra a nação brasileira, e muitas pessoas, ao invés de usarem a sabedoria da palavra, em Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E o conhecimento é a palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, amados, nós temos que prestar atenção às profecias que estão sendo liberadas, mas nós temos que ter sabedoria para entrar no mundo espiritual, usar a palavra de Deus para quebrar todas estas ferramentas, condenar todas estas línguas, em nome de Jesus Cristo. E muitas pessoas, sem o conhecimento da palavra, às vezes sem maldade no coração, só ficam compartilhando aquelas profecias, só ficam ajudando a difundir o mal que está sendo gerado, que está sendo liberado através daquelas profecias. As profecias, elas existem, Deus nos dá a oportunidade de tomarmos conhecimento delas para nós agirmos com sabedoria na palavra de Deus. Portanto, que fique esta exortação para todos os amados e todas as amadas, e oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos achegamos a Ti, nos colocamos diante de Ti, primeiramente, Senhor, para vos pedir perdão por todos os nossos erros, falhas, fraquezas, transgressões e culpas, por todos os pecados por nós cometidos, pois pecamos conscientemente e inconscientemente, contra Ti, contra os nossos semelhantes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, Senhor. E nós, neste momento, nós nos levantamos em nome de Jesus Cristo contra todas as profecias de catástrofes, de calamidades, de tragédias, liberadas contra a República Federativa do Brasil, liberada contra os estados que compõem a República Federativa do Brasil, liberadas contra as regiões que compõem a República Federativa do Brasil, região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, liberadas contra o Distrito Federal, liberadas contra toda a nação brasileira e contra todo o povo brasileiro. Senhor, nós nos unimos neste momento em oração e usamos a Tua palavra escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. E também, conforme está escrito em Números, capítulo 23, versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamentos, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó, de Israel, que coisas Deus tem obrado, e nós vos pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós determinamos que todas as ferramentas liberadas por profecias,
pela boca de pessoas, de maldição, de catástrofes, de calamidades, de tragédias, de desgraças, de intempéries de toda e qualquer ordem, toda e qualquer natureza, contra a República Federativa do Brasil, contra todos os estados que compõem a República Federativa do Brasil, contra o estado do Rio Grande do Sul, contra o estado de Santa Catarina, contra o estado do Paraná, contra o estado do Rio de Janeiro e contra todos os estados que compõem a República Federativa do Brasil, que nós já citamos por nomes em orações anteriores. Nós usamos a tua palavra escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, para quebrar todas essas ferramentas, para condenar todas essas línguas, em nome de Jesus Cristo. Nós usamos a tua palavra de Hebreus capítulo 12, versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Em nome de Jesus Cristo, vos pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, lança o seu fogo consumidor contra todos os demônios, contra Satanás e todos os seus demônios e anjos, principados, potestades, príncipe das trevas deste século, príncipe das potestades do ar e do mar, dominadores deste mundo tenebroso, hostes e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra todas as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, na certeza de que nada nos fará dano algum, para que através do seu fogo consumidor, todo este mal, todas estas palavras proféticas, todos estes males liberados contra a nação brasileira, contra o povo brasileiro, contra todos os estados da federação, sejam queimados, incinerados pelo seu fogo consumidor de Hebreus 12, 29, caiam por terra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois também está escrito, Pai, em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E estas palavras são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós usamos estas palavras, nós usamos este poder, nós usamos estas autoridades para pisar na cabeça de Satanás, de todos os seus demônios e anjos, de todo o império das trevas, na certeza de que nada nos fará dano algum, porque todos eles já foram derrotados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo, e todos estes males, estas hostes malignas, todo o império das trevas já foi destituído pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sangue precioso derramado e vertido na cruz do Calvário, com o qual ele nos comprou para Deus. Já foram todos eles destituídos e derrotados de todo o seu poder, de toda a sua autoridade. Portanto, Pai, mais uma vez vos pedimos, dê ordens aos seus anjos, aos seus arcanjos, ao arcanjo Miguel com todos os seus exércitos, para se acamparem em torno, ao redor, à volta e dentro de toda a República Federativa do Brasil, de todos os nossos limites territoriais, terrenos, aéreos, aquáticos, marítimos, de água doce, de água salgada, de todo milímetro, de cada centímetro, de cada metro do solo brasileiro, dos limites brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste, protegendo, guardando, livrando de todo mal, protegendo, guardando e livrando do cumprimento de todas as profecias de catástrofes, calamidades, tragédias, desgraças, intempéries de toda e qualquer ordem, intempéries de toda e qualquer natureza, nos livrando de tragédias, nos livrando de acidentes, nos livrando de todo mal, protegendo, guardando, livrando de todo mal, toda a família brasileira, toda a nação brasileira, todo o povo brasileiro, pois nós, através destas profecias que nos foram liberadas, que foram liberadas por Ti, dando a oportunidade de conhecermos o que virá pelo futuro, o que está sendo traçado por Satanás para o futuro contra a nossa nação, nós nos levantamos contra todo este mal,
Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos estes profetas, estas profetisas, pois a profecia ela existe e ela é um alerta. O que profetiza, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 e 4, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Nós vos damos graças pela oportunidade de conhecermos os males que Satanás e os seus demônios estão tramando contra o nosso país, contra a nossa nação, contra o nosso povo, e com sabedoria dada por ti, dada na tua palavra, nós entramos, nós nos levantamos contra todo este mal, quebrando todas estas ferramentas, condenando todas estas línguas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, aleluias e graças a Deus. Obrigado, Jesus. Uma boa tarde, a paz de